Fala, achados e perdidos! Se você encontrou a gente, fica por aqui. Eu me chamo Nathalie e sou do primeiro ano C de Desenvolvimento de Sistemas e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast 404cast, o podcast que é a voz da EP Maria Madeira Dias. E para abrir com chave de ouro, recebemos quem melhor conhece cada tijolo dessa instituição, o nosso diretor, Mozart Monteiro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso podcast. Nathalie, eu que agradeço estar na oportunidade de abrir esse brilhante projeto do nosso curso de sistemas. E para mim é um prazer estar aqui podendo falar um pouco da história da educação profissional do Ceará e principalmente da história da nossa escola, né? Assim, toda a rotina que passou para que a Escola Maria Madeira fosse uma realidade hoje para a comunidade de Monsenhor Tabosa. Certo, agora a gente vai começar com as perguntas, porque eu tenho certeza que hoje a gente vai conhecer muito sobre a história da nossa escola. Mozart, muitos alunos aqui chegam com a escola já pronta, tudo feito, mas como foi o processo nos bastidores para trazer uma escola profissionalizante para Monsenhor Tabosa, uma cidade tão pequena? Foi um desafio muito grande? Nathalie, o primeiro ponto que a gente precisa observar é, de fato, a história da educação profissional no Ceará. Essa história inicia por volta de 2008, com o governo do então governador Cid Gomes. A secretária de Educação era a professora Isolda Sela, e eles, em 2008, implantaram as 21 primeiras escolas profissionalizantes, e basicamente essas escolas tinham apenas 4 cursos. Era o curso de enfermagem, o curso de comércio, o curso de administração e o curso de informática. Funcionavam apenas esses 4 cursos na rede de educação profissional. A escola, ela seguia um modelo trazido de padrões internacionais e também alguns modelos que já funcionavam em tempo integral no Brasil, especialmente no estado de Pernambuco. E aí o grande desafio era começar a adaptar a nossa rede para essa realidade de escola, que passava a ser uma escola em tempo integral e integrada. E a gente tinha um ensino médio integrado à formação profissional, né? Aos cursos de formação profissional. Então, nesse início de 2008 para 2009, já passa a ter uma expansão dessa rede, e aí começam, de fato, a construção desses prédios que nós conhecemos hoje, que são chamados prédios padrão MEC, né? O governo do Estado busca financiamento no Ministério da Educação, e aí ele passa a expandir para hoje nós termos uma rede dessas 21 escolas que começaram. Hoje nós temos 132 escolas profissionalizantes no nosso estado. Então, uma realidade assim, de expansão muito valorosa para o estado do Ceará, importante para a juventude, importante para o desenvolvimento econômico estadual e regional, e hoje também um catálogo de cursos imenso. Nós temos aí diversos cursos, como por exemplo a nossa escola, do que iniciou lá em 2021, nós temos apenas o curso de administração. Aqui na escola nós temos hoje agropecuária e também desenvolvimento de sistemas, né? Então a gente já percebe que tem um cardápio muito grande, com escolas com mecânica de automóveis, logística, agronegócio, energias renováveis, fontes de energias renováveis e diversos outros cursos, passando aí pela área da produção, como por exemplo cursos de língua, cursos da área artística, curso da área visual. Então, tem diversos cursos nas 132 escolas que hoje compõem a nossa rede de educação profissional do estado do Ceará. Na sua visão, assim, a chegada da escola mudou a perspectiva dos jovens da nossa cidade? Porque a gente sabe que aqui a gente não tem muita oportunidade. E a escola, o que você acha que a escola trouxe para a gente? A nossa escola, ela já parte também de uma história de mudança da política de educação profissional no nosso estado. Primeiro, as primeiras escolas profissionais, elas foram instaladas em cidades com um número de população acima de 20 mil habitantes, né? Então, assim, Monsenhor Tabosa não tinha 120 mil habitantes quando a escola Maria Madeira foi pensada para Monsenhor Tabosa, e também não temos 120 mil ou 120 mil habitantes na nossa cidade hoje.
Então, na época, o secretário de Educação era o Idilvan Alencar, que estava como secretário de Educação do Estado, e o Idilvan criou uma forma de atender os municípios com menos de 20 mil habitantes. A gente criou uma espécie de convênio entre os municípios, consórcio entre os municípios. E no caso da Maria Madeira, ela foi feito um convênio entre Monsenhor Tabosa e Catunda, para atender os alunos de Monsenhor Tabosa e alunos de Catunda, e foi escolhido o município de Monsenhor Tabosa para sediar essa escola, que hoje é a nossa Escola Maria Madeira, né? Esse processo ele inicia lá em 2013, né? Em 2014, no mês de agosto, o nosso secretário de Educação, na época, o Idilvan Alencar, ele vem até Monsenhor Tabosa para observar os terrenos que estariam disponíveis na cidade para a construção da escola, e de pronto foi escolhido esse terreno que hoje está localizado na nossa escola. Em outubro de 2014, ela foi licitada, né, por um valor de aproximadamente pouco mais de 13 milhões de reais para a questão da construção, e foi dada a ordem de serviço pelo então governador do estado, Camilo Santana, né? Iniciou o projeto dela no governo Cid e foi dada a ordem de serviço no governo do governador Camilo Santana em janeiro de 2016. E aí iniciam-se as obras, né? Ela tem uma previsão primeira de inauguração para 2019, mas aí a gente tem a pandemia em 2020, teve corte de recursos em 2019, né? O governo federal que entrou teve alguns cortes de recursos, mudanças de projetos do FNDE. A escola deveria então ser inaugurada em 2020, veio a pandemia e a gente foi aí vivenciando esse desafio de montar a escola, de equipar a escola e finalmente ter a nossa escola funcionando em 2022. Ela foi inaugurada em 2022 e de fato passando a atender essa juventude de Monsenhor Tabosa, que passa a ter na nossa estrutura não apenas o ensino médio, mas uma formação profissional técnica e uma formação que oportuniza o aluno ir para o mercado de trabalho, mas também para o aluno ir para a universidade. Isso modifica a realidade dos desenhos da nossa juventude em termos de município. Isso dá oportunidades aos nossos jovens para que eles optem pelo mercado de trabalho, ou pela universidade, ou por ambos, né? E a gente tem visto aí um grande crescimento de jovens inseridos na universidade, principalmente na universidade pública. No ano passado, nós tivemos apenas 15 alunos indo para a universidade pública por meio do sistema de seleção única, o SISU, e esse ano nós já temos aí o dobro de alunos que adentraram na Universidade Federal por meio do sistema de seleção única do SISU, e a gente tem aí um número muito maior de jovens chegando ao ensino superior e também um bom percentual de empregabilidade, que mostra que a Escola Maria Madeira tem modificado a sociedade de Monsenhor Tabosa, tem modificado a perspectiva dos jovens taboenses e, principalmente, a gente tem construído oportunidades. Eu acho que esse é o ponto principal quando nós falamos de uma escola profissionalizante. É pensar nas oportunidades que são criadas para a juventude, é pensar nas oportunidades que são criadas para cada município onde uma escola profissional funciona e, principalmente, quando essa escola ela passa a mudar o comportamento do jovem, ele passa a mudar a cultura da construção educacional, a cultura do desenvolvimento, e ela também estimula o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional em termo econômico. Certo, obrigada. Agora, assim, para você, qual é a importância estratégica de ter escolas de ensino profissionalizante no interior do Ceará, longe dos grandes centros? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, até mesmo aqui na cidade, que pode falar, para que eu vou fazer um curso técnico, sendo que aqui não tem oportunidade, sendo que aqui eu não vou arranjar emprego? Para você, qual é essa importância? Natalia, a principal importância de uma escola profissional é fomentar o desenvolvimento regional, mas compreender que também fomenta-se o desenvolvimento econômico do Estado como um todo. Por quê? Porque as escolas profissionais, elas qualificam mão de obra, os seus cursos são escolhidos de acordo com os clusters econômicos da região, né? Ou então os potenciais econômicos do Estado, e
quando você interioriza essa escola, você leva ela para o interior, você leva essa oportunidade para aquele jovem que está nas pequenas cidades, que se encontra nos pequenos municípios, e porventura esses jovens não conseguiriam chegar em grandes centros urbanos, como Fortaleza, Sobral, Juazeiro e outros centros. E essa escola ela chega com qualidade de formação, ela chega com uma focada para o currículo da formação comum, da formação geral, né, que é o currículo do ensino médio, integrado à formação profissional e também uma base diversificada, que traz aí a experiência do mundo do trabalho, do empreendedorismo, a construção do projeto de vida. Então, a gente tem uma oportunidade no interior de ter uma boa formação do jovem com o direcionamento para o mercado de trabalho e também para a universidade. E esse jovem, ele tem um estímulo muito maior porque ele está em uma escola que oportuniza isso a ele. Mas o ponto principal é fomentar o desenvolvimento regional e estadual, qualificando mão de obra para oferecer essa mão de obra para o desenvolvimento econômico do Estado, mas também para melhorar as oportunidades dessa juventude. O curso de vocês ele é um grande exemplo disso. O curso de desenvolvimento de sistemas é uma aposta do governo do Estado para esse desenvolvimento econômico, porque é um curso que o aluno pode estar onde ele estiver e trabalhar em outra cidade. Ele pode, por exemplo, estar trabalhando em São Paulo, em uma grande multinacional, e morando aqui em Monsenhor Tabosa, né, tendo uma oportunidade que ele jamais, talvez, nem pensou. Né? E o curso de desenvolvimento de sistema oportuniza isso. Ir para grandes empresas de tecnologia, uma AWS, que pertence à Amazon, né, que é do mesmo grupo aí que faz parte do Amazon. Hoje nós temos no Ceará grandes hubs de logística, como o Mercado Livre, como a própria Amazon. Né? Nós temos aqui no nosso estado a entrada dos principais cabos marítimos de internet, né, que alimentam a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Então, é a ligação entre o continente americano com a Europa e com a África, em termos de comunicação com a internet. E nós temos aí a possibilidade de estarmos recebendo um dos maiores hubs de tecnológico do mundo, que é o centro do servidor do TikTok, né? Um investimento chinês que vem aí para ampliar muito essa oportunidade de mão de obra na área de tecnologia. Então, esses cursos, eles potencializam a oportunidade da nossa juventude e elas ampliam a possibilidade de desenvolvimento regional, desenvolvimento estadual. Vamos pensar, por exemplo, no curso de agropecuária. Esses municípios pequenos, eles são cursos que normalmente eles vivem da agricultura e da pecuária. Então, quando você forma um técnico nessa área, você está fazendo o quê? Você está otimizando a produção. Ele pode até não ir trabalhar em uma grande empresa de agronegócio, de pecuária ou da agricultura, mas só o fato de ele ter a oportunidade de melhorar o potencial de produção local, melhorando o potencial de produção dos assentamentos, melhorando o potencial de produção da própria família, isso já é um grande ganho econômico para a região. E a administração ela vem para fortalecer o comércio, para fortalecer, né, melhorar as práticas comerciais, melhorar as práticas de logística, melhorar as práticas de compra, as práticas de venda e toda essa organização, seja contábil, seja administrativa, do nosso comércio local. Então, uma escola como essa, ela traz para essa juventude essa oportunidade de formação, de uma boa formação, e a gente ter a certeza do desenvolvimento econômico local, regional e estadual, partindo de uma mão de obra qualificada, partindo de jovens que podem ir para a universidade e construir um futuro muito mais promissor. Agora a gente quer saber, assim, gerir uma escola em tempo integral, a gente sabe que não é uma tarefa nada fácil. Mas quais são os maiores desafios da educação nos dias de hoje, especialmente após os últimos acontecimentos do mundo? Como é lidar com isso? Nathalie, eu acredito que o desafio de uma escola profissional não é maior nem menor do que qualquer escola de tempo integral. Né? Eu acredito que o nosso grande desafio, de fato, é o nosso currículo. Porque enquanto a escola de educação em
dentro de um tempo de aula semelhante ao nosso, aqui na nossa escola nós temos a formação geral, temos a formação técnica e a base diversificada. Então, a gente tem um currículo extenso, a gente tem um currículo que ele cobra muito do aluno no sentido de empenho do aluno, né? de desenvolvimento do aluno. O aluno precisa aproveitar o tempo pedagógico ao máximo para desenvolver, né? Para se desenvolver e construir seu processo de aprendizagem dentro desse currículo. O grande desafio também é porque a nossa escola, não diferente de qualquer escola pública, ela recebe uma diversidade de alunos, assim como é a nossa sociedade muito diversa, né? Então, a escola ela tem que trabalhar dentro da intervenção, construir projetos de intervenção, para a gente conseguir ajudar aquele aluno que mais precisa, aquele aluno que chega com dificuldade, aquele aluno que chega com uma proficiência menor. A gente precisa individualizar esse atendimento, a gente precisa dar mais atenção a esse aluno que precisa, né? Para a gente conseguir, dentro desse processo de intervenção, a gente avançar esse aluno, a gente avançar o processo de aprendizagem desse aluno, para que eles caminhem, né, dentro de um mar de oportunidade muito semelhante. Então, assim, enquanto gestão pedagógica, a gente tem esse desafio. Outro grande desafio, eu acho que seja a gestão administrativa, porque um prédio desse é grande, né? É trabalhoso de cuidar, a gente precisa ter muita atenção com relação à manutenção, para manter o banheiro direitinho. Inclusive, por exemplo, nossa escola está precisando dessa reforma, nós vamos iniciar bem breve já essa reforma de banheiros, reforma dos vestiários, né? Essas reformas que precisam estar sendo feitas para manter o conforto dos nossos alunos que passam o dia dentro da escola. Nossos alunos passam praticamente 10 horas aqui dentro, né? Chegam aqui por volta das 7h20 da manhã e saem daqui às 17h, né? Então são quase 10 horas aqui dentro da escola. E a gente precisa ter essa boa convivência, a gente precisa ter essa boa rotina e principalmente uma escola que oferte conforto para os nossos alunos, né? E aí, manter toda a escola organizada, ar-condicionado funcionando, manter toda essa estrutura, ela é um desafio para a gente, né? Dentro da burocracia que existe dentro dos recursos públicos, né? Isso é comum, e também, às vezes, dos recursos públicos, a gente precisa priorizar aquilo que é importante para a gente conseguir fazer com que a escola esteja bonita, organizada e confortável para os nossos alunos, para vocês, porque isso constrói toda a diferença. Vai ser um grande trabalho, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai conseguir bastante recurso e ter uma boa convivência normal aqui com os alunos e poder usufruir o que a gente pode usufruir da escola, que já é bastante coisa, mas tudo que puder vier é resultado, a gente ganha. Quando a gente ganha, sempre é bom. Agora, se a gente olhar para trás, desde a inauguração da escola, quais os resultados acadêmicos ou sociais que mais orgulham você que a EP Maria Madeira teve? Natália, o primeiro ponto, eu acredito que é a busca pela escola, né? Nós chegamos em 2022 já com o ano letivo iniciado. Os nossos alunos começaram o primeiro ciclo da Maria Madeira, que iniciou em 2022, estudando lá no prédio da Escola Adalto Bezerra, né? Nós viemos aqui para a escola em 2022 para montar a escola. Nós iniciamos praticamente sem mobília, nós tínhamos apenas o mobiliário das salas de aula, né? E aí nós iniciamos o funcionamento aqui no nosso prédio no dia 9 de maio de 2022. Quando nós fomos para o ciclo de 2023, nós já tivemos uma procura muito grande pelos 3 cursos e ficamos com um banco de classificáveis, né, alunos que estavam esperando para entrar na escola. 2024, o banco foi aumentando, 2025 foi o maior banco que nós tivemos, e em 2026 uma grande procura, apesar de uma oferta de ensino médio maior em Monsenhor Tabosa, porque hoje nós temos oferta no ensino médio a MTI Governador Adalto Bezerra, a Escola do Campo Florestan Fernandes, algumas escolas indígenas que estão ofertando ensino médio. Então tem uma oferta de ensino médio ampla para diversos públicos, né? E a escola profissional continua sendo a preferência da nossa juventude. Isso mostra o quê? Que, primeiro, a gente tem sido uma referência em transformação social para ter essa busca e nós temos crescido gradualmente a cada ano os nossos resultados.
nossas metas têm aumentado e a escola tem superado as metas, ou seja, os nossos alunos têm entrado nesse ritmo de estudo, nesse processo de aprendizagem de qualidade, né? E os resultados de aprovação, eu não coloco nem isso como resultados da escola, eu gosto de colocar isso como resultado dos nossos alunos. A escola não faz prova, né? Nós somos avaliados porque vocês são avaliados. Então, aqueles resultados que saem no SPAES, aquele resultado que vai sair no IDEB, é o resultado de vocês. É o resultado de cada aluno que construiu a nossa comunidade da Escola Maria Madeiro, e cada aluno desse que com muito empenho, com muita vontade, com muita força de vontade, ele vai lá e constrói esse resultado, mostrando naquela avaliação o quanto ele evoluiu de quando ele chegou no primeiro ano até a sua saída ali no terceiro ano. E quando o aluno nosso, ele vai para a Universidade Federal, e um aluno vai para um curso que tem uma das maiores concorrências, que a gente não aqui enaltecendo o curso de medicina, mas nós sabemos que é um curso extremamente concorrido e um curso que se busca, né, esses cursos pré-vestibulares, cursinhos pré-vestibulares particulares, eles preparam muito bem alunos para isso. E a gente tem em Monsenhor Tabosa o primeiro aluno que sai de uma escola pública e vai direto para um curso de medicina, que foi o primeiro aluno de Monsenhor Tabosa. Nós tivemos alunos que saem de Monsenhor Tabosa da escola pública, né, que vão fazer cursinho, vão fazer preparatório e aí entram na medicina. Nós tivemos um aluno que saiu daqui, do ensino médio, concluindo o terceiro ano, entrando para a medicina na Universidade Federal, assim como psicologia, agronomia, né, engenharia na área de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, né, alunos que foram para licenciaturas, diversas licenciaturas, né, também vestibular da UES, com licenciaturas aqui na nossa região, Instituto Federal, né, e para as instituições privadas, aí vem direito, psicologia, enfermagem, né, e diversos outros cursos. Isso, para a gente, é o nosso ganho social verdadeiro. É a gente oportunizar que esse jovem que está na cidade pequena de interior, ele possa buscar o mundo, ele possa buscar o que ele quer, graças a uma escola que forma com qualidade para ele buscar um curso, uma universidade federal, que é um mundo inimaginável quando o estudante chega na universidade federal, o quanto ele tem oportunidade, o quanto se constrói oportunidade, porque as pesquisas desse país, o berço de pesquisa desse país, parte das universidades federais, e o aluno, quando chega lá, ele tem esse acesso. Então, é de fundamental importância para o jovem de um município como o nosso buscar acesso à universidade e à escola oportunizar esse acesso. Para mim, eu acho que é o maior objetivo da escola e é o que nos deixa grato, é o que gratifica o nosso trabalho enquanto gestores. Posso falar pelos professores o quanto a gente se emociona, o quanto a gente fica feliz de ver o fruto do nosso trabalho e principalmente a gente sentir o futuro que aquele jovem terá, né? O futuro que é oportunizado aquele jovem. Eu acho que o ponto mais gratificante para nós que fazemos a escola pública, para nós que estamos dentro de uma escola como a nossa escola profissional, são esses resultados que geram uma transformação social, uma transformação de vida dos nossos alunos e principalmente nas famílias dos nossos alunos. Esse é o ponto fundamental que uma escola dessa constrói na realidade, na comunidade e na nossa vivência social de Monsenhor Tabosa. E a cada ano só vai acrescentando mais conquistas e a escola só vai dando mais frutos. Mas e agora, como é que o senhor vê o futuro da educação do tempo integral? O que os alunos podem esperar da escola para os próximos anos? Nathalie, a gente precisa ainda no Brasil chamar a escola de tempo integral de escola. Porque nós tivemos durante muitos anos a escola, aquela escola de 4 horas que a gente tinha um tempo pedagógico de 3 horas e meia, né? E um grupo de alunos pela manhã, e um grupo de alunos à tarde, e um grupo de alunos à noite. E a realidade de diversos países de escola não é essa. A realidade de escola é essa escola que nós temos aqui agora. Aquela escola que o aluno chega lá pela manhã e vai sair à tarde. E ele tem uma formação integral. Agora eu estou falando de integral no sentido de um todo. Uma formação que perpassa pela cultura, pelo esporte, pelo lazer, né? Pela formação
básica do conhecimento, pela formação profissional ou diversas outras situações. Essa é a realidade de escola em diversos países do mundo. Então, assim, lá nos Estados Unidos, você vai ter uma escola que é o dia todo, mas ninguém vai chamar ela de escola de tempo integral. Vai chamar de quê? De escola. Você chega lá na Finlândia, o desenho de escola, que é uma das melhores educações do mundo, é na Finlândia, né? Ali nos países nórdicos nós temos os melhores IDHs do mundo e, consequentemente, a melhor educação, as melhores educações do mundo. Né? Você vai ver o quê? Qual é a realidade? Não é uma escola de tempo integral. Não é chamada de escola de tempo integral. Ela é uma escola, simplesmente escola. E isso é o que, de fato, deve ser oferecido à nossa juventude. Uma escola que tenha uma formação integral. E quando eu falo integral, não estou me referindo a tempo. Eu estou me referindo a uma formação humana, a uma formação técnica, a uma formação dos conteúdos formais do currículo e de toda uma situação, como uma formação de vida mesmo, quando você constrói o projeto de vida, quando você tem uma ideia do mundo do trabalho, quando você tem uma ideia de empreendedorismo, você tem uma visão de mundo. Tenho certeza, vocês entram aqui no primeiro ano com uma visão de vida e vocês saem aqui no terceiro ano com uma visão completamente diferente. Vocês saem, praticamente, chegam aqui adolescentes e saem daqui adultos. Né? A gente que está na gestão, os professores que convivem com vocês no dia a dia, eles têm essa percepção muito grande, né? Do quanto vocês evoluem do que chegam aqui no primeiro ano e saem no terceiro ano. E isso é o papel da escola de tempo integral, não como tempo, mas como uma formação integral para o ser humano. Bom, o nosso podcast vai acabar por aqui. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. A conversa foi muito boa, mas infelizmente vai ter que acabar. E muito obrigada, a gente aprendeu muita coisa aqui ouvindo você. Tenho certeza que as pessoas que vão escutar nosso podcast vão ficar maravilhadas com tudo que você falou. E muito obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite. Nathalie, eu que agradeço a você como uma bela apresentadora do nosso podcast, a toda a equipe que está aqui fazendo parte do 404 Cast e todos que fazem o curso de desenvolvimento de sistemas. Eu acho essa atitude, essa oportunidade da gente levar a nossa fala aos microfones e isso indo para as redes sociais, ao mundo como um todo, e a gente ouvir diversas pessoas de diversos setores, a gente está podendo conversar e levando mais conhecimento aos nossos alunos. Eu agradeço muito a oportunidade e a honra de abrir esse projeto, né? Eu saio daqui muito satisfeito com a força de vontade de vocês, com a organização, e eu tenho certeza que, ao passar do tempo, o nosso 404 Cast vai ter muito mais estrutura, vai ter uma sala com ar-condicionado funcionando para estar confortável para os convidados, e, com certeza, daqui vão sair boas conversas, boas ideias, né? E que esse momento também possa levar conhecimento a toda a sociedade, a toda a população, o que é de verdade a Escola Maria Madeira, o que é a educação profissional e quanto isso contribui positivamente para a nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E esse foi o nosso 404 Cast. E lembre, nem tudo foi encontrado. Muitas ideias ainda precisam ser discutidas. Até mais, até o próximo episódio.